do MARP, assim, o que você me diz a respeito do diagnóstico? Hoje a gente tem como uma referência do diagnóstico são os estágios de maturação suturais. E como você está muito inserido, né, no estudo e entendimento de toda a dinâmica, o que é que você acha desse tipo de recurso diagnóstico? O que é que tem por vir, enfim, né? Quais são as considerações que você tem a respeito? É, vamos concentrar por a questão, esse ponto que você falou dos estágios de maturação da sutura palatina mediana, que foram publicados pela Fernanda Angelieri, né, e mais a equipe lá de Michigan. Isso. Inclusive, um dos autores é um dos meus mentores também, embora eu não tenha tido um contato pessoal com ele, mas é o McNamara. Eu acho que eu sempre adorei assistir o McNamara no Congresso americano e sinto falta de assisti-lo, porque o McNamara ele não se preocupa só em divulgar conhecimento, mas ele se preocupa em ensinar aquilo que ele sabe. Eu acho que um bom docente, eu sempre me preocupo com isso, quer dizer assim, por isso que eu falo para você, para que público eu vou falar, né? Qual a mensagem que eu devo passar? E eu aprendi isso com o McNamara, sem ter contato pessoal, só vendo ele falar, como o cara se preocupa em passar a informação que ele tem, né? Então, vamos passar o que eu entendo da questão dos estágios de maturação da sutura palatina mediana, né? Resumidamente, é o que temos para hoje. Ela não é uma classificação perfeita, ela dá muita variabilidade de interpretação entre examinadores. Isso está provado no artigo que foi publicado o ano passado na Engel, pela equipe da Universidade de Alberta. E eles mostram que existe confusão entre estágios. Então, assim, um conceito e um conselho que eu dou, e que não é meu, mas é um consenso de pessoas que gostam de trabalhar com o MAR, porque eu já tive a oportunidade de conversar, o Sérgio Cury e o Túlio Andrade. Eu não sou egoísta em conhecimento, como eu falei para você, eu compartilho minhas dúvidas, né, e as minhas opiniões. E a gente hoje utiliza essa classificação, mas sempre chamando a atenção de olhar a idade do paciente, nunca cegamente. Eu já vi, por exemplo, já recebi planejamentos de MARP, e o planejamento, a pessoa falava estágio E, e a criança tinha 12 anos de idade. Então, não dá. Se você está lembrando, estágio E é o estágio que é a ossificação completa. Então, veja, sempre tenha. Eu me lembro sempre aquela questão assim: análise facial é importantíssima, mas só ela não faz um planejamento ortodôntico. Então, assim, uma imagem de uma proposta tão recente, ela não pode ser definitiva para você. Então, eu gosto de utilizar esse estágio, eu acho que eles são importantes, eles batem muito com o que a gente acaba observando em termos de respostas clínicas, mas a gente não pode esquecer da idade do paciente e também que esse paciente ele tem outras suturas circunmaxilares que podem dificultar essa expansão. E hoje o que a gente propõe na dúvida, o que você pode fazer? Aliás, são as perfurações da sutura palatina mediana, né? Seria as corticoperfurações, o nome técnico é esse. E aí vem a minha troca de ideias com outra pessoa também, que eu gosto muito de conversar sobre o MARP, que é o Francisco Nogueira, né, de Divinópolis, em Minas Gerais. E, inclusive, eu e ele vamos publicar um capítulo do CIOSP, no Congresso CIOSP 2019, que vai ser lançado agora, o livro, e nós temos um capítulo, junto com outros autores, e que nós descrevemos a forma como a gente faz a corticoperfuração, em 3 fileiras, fragilizando a sutura palatina mediana para obter uma melhor resposta. Então, a avaliação dos estágios é importante para determinar a sua ação clínica e também, né, é um guia para que você possa saber, né, em que estágio de maturação sutural o paciente vai estar, obviamente, mas atrelado à idade. Então, assim, eu sempre dou o conselho: veja os estágios de maturação da sutura palatina mediana. Mas se quer começar a trabalhar com MARP, você vai trabalhar igual eu vi o pessoal da Coreia trabalhar,
na amostra que eles fizeram inicial, pacientes entre 18 e 30 anos. Raramente você vai ter insucesso nessa faixa etária. Agora, o que acontece algumas vezes é que o profissional quer começar a trabalhar com MARP e ele começa com um paciente com 40 anos, né? A chance de... É complicado. Mini implante. Falo para meus alunos que eu dou o curso de mini implante. Quer começar a trabalhar com mini implante? Você vai instalar mini implante interradicular entre 5 e 6 superior. Por quê? É o espaço interradicular mais apropriado para a inserção de mini implantes na cavidade bucal. Sua taxa de sucesso é alta. Agora, você vai começar entre incisivos inferiores? É difícil. A possibilidade de você ter problema é grande. Então, assim, mais uma vez, é o que você comentou agora há pouco, o bom senso. Então, todos os recursos de diagnóstico que nós temos, cefalometria, análise de modelo, tomografia, elas são guias para que a gente possa juntar com a nossa avaliação clínica, ter o bom senso para fazer a opção de tratamento. E assim é com os estágios de maturação da sutura palatina mediana, baseado na classificação da Angelieri. Nossa conversa, você citou aí dos recursos, né, tanto para o MARP, mais anteriormente você falou dos recursos digitais. Hoje a gente tem também, assim, grandes auxiliares, né, no nosso dia a dia clínico, é o que você falou, nosso consultório está aos poucos se digitalizando. A gente fala dos scanners intraorais, da tomografia computadorizada, enfim, dos softwares. O que é que você acha, Júlio? Assim, você fala um pouco anteriormente, mas desses recursos cada vez mais presentes no nosso dia a dia clínico. Isso, no seu ponto de vista, também vai mudar, de certa forma, algumas condutas clínicas da gente? Seja numa avaliação cefalométrica que a gente tinha anteriormente bidimensional, para uma avaliação tridimensional, enfim, a avaliação sutural. Será que vão se mudar determinados protocolos clássicos, né, que a gente tinha com a visualização limitada em 2D, com essas visualizações em 3D, com esses novos recursos? Aí eu já vejo mudança já, Marcos. Como você falou, eu publiquei também na revista da Ortodontia, que tem aquela seção básicos e essenciais, né, o uso da tomografia no diagnóstico dos caninos, né, não irrompidos. Não pode ser uso em rotina, porque você vai irradiar crianças desnecessariamente, mas tem algumas suspeitas. Aqui no consultório mesmo, eu tive uma paciente que eu não pedi para ela Telepan. Foi direto fazer uma tomografia. Por quê? Porque eu via claramente que o canino, o abaulamento no palato, na altura dos incisivos, eu precisaria ter um pouquinho aliás, uma noção melhor da proximidade que a coroa do canino estava da raiz do incisivo lateral. Essa imagem, inclusive, eu usei no meu livro, né? Porque ela está bem, e usei no artigo publicado na revista da ortodontia também. É muito clara a imagem de que o canino reabsorveu uma ponta do ápice do lateral. E aquilo, se você não usa isso como um arquivo para você, futuramente o paciente pode julgar que o seu tratamento que ocasionou aquela reabsorção radicular. Pacientes com pequenas assimetrias faciais, que são jovens, você fazer uma avaliação tridimensional, você pode identificar alterações esqueléticas no paciente, que futuramente, com o crescimento, vão exacerbar as alterações de simetria da face. Alterações condilares, de reabsorção condilar, idiopática, também são situações que a gente tem informações clínicas, mas não claramente radiográficas, nem sempre aparece. E aí a tomografia entra novamente. Então, eu acho que devagar nós estamos realmente utilizando desses recursos, principalmente a tomo. Eu ainda não sou aí um profundo conhecedor da ortodontia digital quanto planejamento. Então, acho que para a realidade brasileira, o custo do software ainda é muito caro, o uso é muito caro, e eu tenho já um longo histórico de ortodontia física, né? Mas assim,
2020 vou entrar nessa. Eu vou comprar o software, eu vou fazer com a companhia e renovar meu computador, que tem que ser computador com capacidade boa para trabalhar, né? Que não é o que eu tenho utilizado de rotina no consultório, mas meu investimento número 1 para 2020 vai ser nessa área do planejamento digital. Gostaria de acrescentar um ponto importante com relação ao MARP, que eu, na hora de conversar, eu pensei em comentar e acabei esquecendo. Não é só os estágios de sutura, estágios de maturação da sutura palatina mediana que são os indícios de sucesso do MARP. Recentemente, teve uma publicação, ano passado, de um artigo do Huang, no Korean Journal Orthodontics, que me chamou a atenção de um fato que eu já vinha observando ao longo do tempo, que é olhar a altura do palato e também a extensão do palato. Então, palatos muito altos e maxilas com profundidade muito grande, né, uma distância muito grande entre espinha nasal anterior e espinha nasal posterior, também tem correlação com insucesso. Então, às vezes, 4 mini implantes é pouco para uma maxila muito longa. Entendi. E às vezes palatos muito profundos, né, a distribuir, por mais que você use MARPs EX da PECLAB, né, que são, na minha opinião, em termos mundiais, os mais bem-sucedidos para esse tipo de caso, também não é garantia de sucesso, porque a distribuição de força na arquitetura de toda a maxila ela fica prejudicada quando a maxila é muito, o palato, a distância do palato, até da altura dos dentes até ao fundo do palato é muito grande. E isso aí o Wang, com muita propriedade, chamou a atenção dessa situação clínica que a gente já vinha observando. Então, o estágio de maturação da sutura palatina mediana por si só, hoje já não é algo que a gente leva em consideração de uma maneira exclusiva. O nosso recorde de expansão em idade foi uma senhora de 63 anos. Eu procurei, eu achei que o MUN, que é o que mais propaga a expansão em adultos, tivesse pacientes dessa idade. E talvez eu esteja enganado, mas o paciente mais velho que ele mostrou tinha 54 anos. Então, eu não vi ninguém com recorde como o nosso ainda, de 63 anos. Mas lembrando, palato baixo, estágio E, e uma maxila curtinha, uma senhora com um rosto, uma senhora de baixa estatura, brevilínea. Então, eu acho que isso foram componentes que ajudaram para esse sucesso. Foi uma vitória, né? Desculpa me estender aí, mas eu acho importante colocar essas novas aquisições em termos de conhecimento do MARP que eu tive recentemente nesses últimos meses. É o processo da construção do conhecimento da gente, isso é importantíssimo. Obrigado.